Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um vídeo aqui no meu canal em que eu falo sobre estratégias para você fazer quem você ama parar de beber. O meu nome é Vitor Blasius, eu sou médico psiquiatra e o tema do vídeo de hoje é como fazer quem você ama parar de beber quando dizem para você desistir de fazer isso. E essa live de hoje é um atalho na sua jornada de fazer quem você ama parar de beber. Eu vou te falar de um atalho. O que é um atalho? É algo que acelera a sua jornada de alguma forma. É algo que torna a sua jornada de alguma forma mais segura ou acelera essa jornada. E esse atalho que eu vou falar para você hoje é você parar de pedir ou ouvir conselhos de quem não entende do assunto profundamente. Porque as pessoas muitas vezes vão dizer para você desistir. Familiares talvez seus vão dizer para você desistir. As pessoas ao seu redor talvez não te apoiem nessa jornada de fazer quem você ama parar de beber. Isso é muito comum. E daí talvez algum familiar vai dizer para você que não vai adiantar, ou eles preferem se afastar e você às vezes se vê meio sozinho nessa jornada. E talvez até profissionais ou outras pessoas te digam na sua cara, assim, olha, não tem o que fazer, você é impotente. Né? Te digam isso na sua cara. Mas eu quero pedir para você hoje, né, nesse vídeo, nessa live hoje, que a gente já comece com um conceito muito importante, que é a seguinte: ninguém sabe da minha história. A hashtag é ninguém sabe da minha história. Eu vou explicar melhor isso. E o que não é esse atalho que eu estou te falando hoje? Eu não estou falando aqui para você ignorar e jogar fora. Não estou falando para você que você se afastar e excluir totalmente as pessoas que não concordam com você. Não é isso. Esse atalho que eu estou te mostrando hoje também não significa que essas pessoas querem o seu mal. Não é que você está sozinho, que as pessoas não acreditam nos seus sonhos ou não acreditam nesse seu propósito, que essas pessoas querem o seu mal. Não necessariamente as pessoas querem o seu mal. Mas por que esse atalho é um atalho de você parar de ouvir, de você parar de pedir conselhos para pessoas que não entendem desse assunto profundamente? E eu não estou falando só de alcoolismo. Eu estou falando de entender do assunto, levar quem você ama a parar de beber. Porque tem muitas pessoas que entendem alguma coisa de alcoolismo, mas não entendem dessa parte. E muitas vezes vão falar para você sobre isso coisas erradas, coisas enganosas, que podem te tirar a esperança, que podem te tirar a confiança. E eu vou te mostrar por que isso é um atalho. Por que isso é muito sério. É muito sério. Porque pensa só, você está cansado, cansada, sobrecarregada. Aí o alcoolismo de quem você ama está indo mal. Qual é o caminho mais natural? É você ir lá, pedir um conselho para um amigo, para uma amiga. E o que essa pessoa vai lá falar para você? Na melhor das intenções. Ela vai lá te dizer o seguinte: olha, querido, larga esse alcoolista, larga essa pessoa, ele não te faz bem, ele não te merece, você merece coisa melhor. Mas olha só, ela por acaso, essa pessoa, ela conhece o seu familiar? Ou ela só conhece o seu lado da história? Só conhece aquilo que você está contando para ela? E ela sabe exatamente o que se passa na sua casa 24 horas por dia? Essa pessoa sabe exatamente o que você sente dentro do seu coração em relação a essa pessoa, em relação ao relacionamento que você construiu com essa pessoa de alguma forma? Essa pessoa sabe, por acaso, apontar para você erros que talvez você esteja cometendo e que estejam, de alguma forma, prejudicando essa jornada, que estejam atrapalhando o caminho da sobriedade de quem você ama, que você pode estar cometendo? Essa pessoa sabe te apontar esses erros, pode te apontar caminhos. Então, deixa eu te falar uma coisa. Quem vai sofrer as consequências, tanto de viver com o alcoolista, tanto dessa separação de relação, ou desse rompimento familiar ou de amizade, quem quer que seja, é você. E talvez os seus filhos, se você tiver. Talvez outros familiares, se você tiver, que estão envolvidos com isso. É você que vai sentir isso. Não é essa pessoa que está dando esses conselhos. Porque essa pessoa que fala, vai lá, vai embora, larga esse traste aí que não te merece. O que vai acontecer? Ela vai te dar os conselhos e mesmo que sejam de bondade, mesmo que sejam para o teu bem, ela vai virar as costas, vai para a casa dela e ela vai continuar normal. Enquanto o seu mundo vai estar desabando. E não é por mal que essa pessoa faz isso, porque no final das contas, a responsabilidade e as consequências das suas escolhas são 100% suas.
suas. É você que decide, é você que se responsabiliza pelo caminho que você vai seguir. Tem um custo você fazer quem você ama parar de beber? Tem. Tem um custo você desistir? Tem também. Tem também. Não é uma escolha qualquer. Então, assim, a vida dessa pessoa que te aconselha a desistir, a ir embora, vai continuar igualzinha. Porque ela tá lá, tomando as decisões da vida dela. E a sua já, né? Um monte de mudanças que você vai ter que lidar depois desses conselhos. Vai pra lá, vai pra cá. Não é mesmo? E eu já vi casos, tá? Certamente, toda semana eu vejo casos de pessoas que entraram em depressão depois de uma separação ou depois de um afastamento familiar, depois de ter mandado o filho embora de casa. E assim, vão levando anos e anos para se recuperar disso. Ou depois que o alcoolista faleceu, a pessoa olha para trás e pensa, poxa, queria tanto ter feito diferente, agora não fiz. Toda semana eu recebo uma mensagem dessas. E aí, o que acontece? Agora falando como especialista em mente humana, o seguinte, eu vou te dizer toda a verdade. Você não tem noção do estrago que uma separação, que um afastamento familiar pode causar na sua vida, que pode causar na vida dos seus filhos, quando as decisões são tomadas por conselhos de amigos, de pseudo-gurus, de palpiteiros, quando essas decisões, ou até mesmo quando são profissionais que não sabem como conduzir bem o problema do alcoolismo de alguém que você ama. Entende? Porque vai pedir para um amigo um conselho, fala assim, olha amiga, dá um gelo nele. Dá um gelo nele. Quantas vezes você já ouviu isso? E daí então fica um alerta para você. Cuidado com conselhos de pessoas que não sabem como, que não conhecem os caminhos, que não são nem profissionais da área, e tem muita gente por aí que você sabe. O que mais tem por aí é gente que dá conselhos, tanto amorosos quanto de saúde, de tudo, né? O que mais tem é gente dando conselho. E olha, e você, e pessoas que não entendem as dinâmicas mais profundas do alcoolismo. E isso pode deixar uma cicatriz para o resto da vida. Sequelas na vida sua, dos seus filhos, e pode ser um caminho sem volta. Porque você sabe que nem tudo na vida tem uma segunda chance. Nem tudo na vida tem uma segunda chance. Então, cuidado com esses conselhos. E aí, então, fica atento e aprenda a recusar qualquer forma de ajuda de pessoas que estão olhando só para um lado da moeda. Que estão olhando só para um dos lados da moeda. E olha, eu não estou falando aqui, ó, então é só o alcoolista que importa, não. Eu não estou puxando o saco de ninguém, eu não estou amaciando para ninguém, eu estou mostrando lados da história. Então você precisa ouvir alguém que vê os dois lados da história. Você precisa de alguém que pense dessa forma, você entende? Porque isso te beneficia também. E olha só, e somente uma pessoa que entenda muito disso vai conseguir, um psiquiatra, psicoterapeuta como eu, ou talvez um psicólogo muito bem preparado, é alguém que realmente vai ter esse olhar amplo, que enxerga os dois lados e que pode realmente te mostrar caminhos que vão ser eficazes a favor da sobriedade e das pessoas que estão em sofrimento. E olha, é natural buscar conselho com as pessoas próximas. É natural. É uma tendência humana. É uma tendência humana. Mostra que você está aqui, o que você está achando dessa live? Então coloca aqui para mim a hashtag. Hashtag, ninguém sabe da minha história. Se está caindo, se você acha isso. E coloca para mim também, se você está chegando agora, seu primeiro vídeo, primeira live, coloca aqui para mim, ó, primeira live, ou novato ou novata. E se você já me acompanha há mais tempo, coloca para mim hashtag veterano ou veterana, certo? E eu vou te contar, olha, é natural buscar as pessoas próximas. É natural seguir o que as pessoas próximas fazem. É um instinto humano, é um instinto da mente humana, até de sobrevivência. Olhar para ver como é que as pessoas ao redor lidam com as coisas e fazer a mesma coisa. Isso é conhecido como efeito manada. É um instinto da natureza para economizar energia. A gente tem uma tendência, um impulso natural de reagir conforme o que as pessoas que a gente vê fazendo, vai fazendo. O que as pessoas, a maioria vai fazendo, que ao nosso redor faz, a gente vai fazendo. E isso é o efeito manada, o instinto para economizar energia. Porque quando na selva, vamos dizer assim, um animal, uma zebra, ela vê a manada toda dela correndo. Ela não vai parar para examinar se está vindo mesmo um predador, se está vindo um leão para pegar essa zebra. Ela vai correr junto com as outras. Então ela não para pensar, ela vai e faz, ela vai e segue aquele instinto do efeito manada.
E aí o que acontece? Você começa a querer fazer quem você ama parar de beber. Aí você vai procurar alguém, olhar como é que as pessoas fazem. Muitas pessoas fazem como? Vão lá dizer pra você coisas de que tipo? Coisa mais comum que tem. Me diga se você já não ouviu isso. Olha, por que você não vai cuidar da sua vida, hein? Por que você não vai cuidar da sua vida? Quer fazer quem você ama parar de beber? Por que você não cuida da sua vida? Aí vão falar pra você, eu já ouvi essa, né? Me diga se você já ouviu. Qual é o seu problema pra você seguir insistindo com essa pessoa? Qual é o seu problema? Você tem que começar a olhar, porque deve ter um problema em você para você querer fazer essa pessoa parar de beber. Por que você não cuida da sua vida? Você já ouviu isso? Ou vão dizer coisas do tipo, se o problema é de alcoolismo, se prepara, porque a fulana não sei das quantas lá viveu, nem te conto, que foi só desgraça, parece um urubu na vida da gente, né? Porque feio, isso é alcoolismo. Aproveita que você é nova, hein? Aproveita que você é nova. Vai embora. Ou segue a sua vida, cuida de você. Falam isso, não falam? E aí eu perguntei no meu Instagram, eu fiz uma enquete, eu perguntei, olha, como é que você se sente quando você escuta esse tipo de coisa? E as pessoas me responderam, tá? Teve muitas respostas. Eu vou colocar algumas aqui, tá? A Tânia tá falando, escuta ainda. E é o seguinte, o que elas me disseram? Que quando ouvem isso, vão sentindo o quê? Tristeza, desânimo, vão sentindo sozinhas. Aí começa a nutrir expectativas. Alguém me falou assim, Vitor, eu me sinto angustiada, porque os pais que deveriam me dar forças, para continuar, eles dizem para eu largar. Só que daí você fica angustiada por quê? Porque você está depositando uma expectativa nos outros para comprarem o seu sonho. Você esperava um apoio de pessoas que talvez não entendem o quanto isso é importante para você e certamente não entendem os caminhos. E daí o que acontece? Porque o que eles costumam dizer para você? Dizem o quê? Esse fulano aí, essa mulher, não tem vergonha na cara, ela sempre faz tudo errado. Essa pessoa aí que você quer ajudar, que você quer fazer parar de beber, essa pessoa não vale a pena. Mas por que elas dizem isso? Porque elas não compreendem. Elas não compreendem o alcoolismo, elas não entendem o problema. Elas talvez até não acreditem em você por ter medo que você vá fazer o quê? Vá se frustrar, que você vá ficar mal, que você vá se deixar de segundo plano. E daí, nunca viram isso dar certo, não entendem nada disso, ficam preocupados com você, vê você sofrendo com alguma coisa, e aí querem falar, se livra desse problema. E as pessoas em geral, tá? E você pode acabar cometendo esse erro, qualquer um de nós pode acabar cometendo esse erro, que é muito comum. As pessoas em geral, é o seguinte, elas costumam buscar respostas para os problemas atuais baseado nas histórias do passado. A gente pode cair nessa. Cuida para você não cair nessa. Você vê um problema atual, você começar a buscar as respostas no passado. Eu já tentei resolver essa coisa dessa seguinte forma. E aí você nunca faz de uma forma nova. Aí você começa a enxergar com uma perspectiva do passado. Aí você fica limitada nas suas soluções. E você passa a não buscar soluções diferentes para resolver um problema. E não adianta. Se você não mudar de atitude, você não vai mudar de resultados, né? Então tem que primeiro abrir a cabeça para você começar a enxergar talvez coisas novas. E as pessoas às vezes olham para os... eu vi fulana lá que teve uma experiência ruim, então eu acho que você vai ter uma experiência ruim também. Tinha uma experiência ruim, a mãe lá sofreu com o alcoolismo do filho a vida toda. Você também vai sofrer, cuida da sua vida, o seu filho já está adulto, criado, manda embora. Porque as pessoas olharam situações que deram errado, porque nem vai examinar o porquê que deu errado, o que poderia ter sido feito diferente, e vai te aconselhando pelo que ela acredita. E é por não se dar conta disso, dessa maneira de tentar entender os problemas, que muita gente alimenta um derrotismo de que o alcoolismo é uma coisa sem solução e de que a família está fadada a um destino trágico. Mas eu vou provar isso na Semana ACA, que não precisa ser assim. Eu vou provar que não precisa ser assim na Semana ACA, que é um evento, esse evento que eu estou falando para você, que vai começar agora em novembro, né? Eu vou mostrar para você várias histórias, né, de pessoas, várias evidências de pessoas que conseguiram com o meu método, e você vai aprender muito com as histórias delas também, conseguiram fazer quem amam parar de beber.
E se você se preparar desde já desde o começo agora, tem gente que está aqui assistindo pela primeira vez, começar aprendendo a fazer quem você ama parar de beber e não cair nesse erro, você vai ser muito mais tranquilo para você. E eu estou falando do quê? Pensamentos. A pessoa vai nutrindo um pensamento de que o alcoolismo não dá para ajudar quem não quer ser ajudado. E quem tenta ajudar o alcoolista está doente, meu Deus, você não tem autoestima? Qual o seu problema? Essa história toda. Vai ser uma tragédia. E daí a pessoa vai acreditando nisso, daí você vai ouvindo isso, aí sua cabeça vai começando, você vai olhar, aí você vai ver que você não está tendo muito resultado, aí você não vai nem entender o que está acontecendo, vai pensar, pois é. Aí tem gente que vai, eu não acredito que o alcoolista pare de beber, eu não acredito que só vai parar de beber quando ele quiser, não tem o que fazer, não vai mudar, porque olha lá quantos que já deu errado. Ninguém vai olhar o que aconteceu, o que poderia ter sido feito diferente. Vão olhar e vão pensar, é impossível. E elas vão acreditar nisso. E quando uma pessoa acredita que uma coisa é impossível, o que ela vai fazer? Ela não vai fazer nada. Se eu acreditasse que era impossível, sei lá, as pessoas me verem através de um vídeo na internet, porque eu tô aqui num lugar, eu tô sozinho aqui. Se eu acreditasse, se eu não acreditasse que tem alguém me assistindo, talvez eu não fosse falar. Entende o que eu quero dizer? Quando você não acredita que uma coisa é possível, você limita a sua realidade àquilo que você acredita que é possível. E eu vou te contar agora uma história real que prova isso que eu tô dizendo. Por muitos anos, é uma história das Olimpíadas, tá? Por muitos anos, os atletas acreditavam que era impossível correr 1,5 km em menos de 4 minutos. Achavam que era impossível. Nas melhores pistas de corrida do mundo, os melhores corredores corriam 1,5 km. O recorde mundial era maior do que 4 minutos. Então, beleza. Achavam que era impossível, porque se alguém tentasse, inclusive acreditavam que se alguém tentasse correr 1,5 km em menos de 4 minutos, essa pessoa ia ter um problema cardíaco, essa pessoa ia passar mal, não ia dar certo, ela poderia até morrer. Então o que acontecia? Os atletas treinavam para correr próximo aos 4 minutos, porque menos que 4 minutos é impossível. Um ser humano não aguenta, o coração vai explodir. Até que chegou um cara chamado, essa história é real, tá? Tem até um filme, chamado Roger Bannister, que ele nem era corredor em tempo integral, ele era médico. Em 1952, ele correu as Olimpíadas e ele bateu um recorde lá da Inglaterra, que é o país dele, só que ele ficou em 4º lugar. E ele era um cara que ele não se conformou com aquilo, porque ele foi o primeiro homem mais rápido da Inglaterra, né? Ele bateu o recorde do país dele, mas ele ficou em 4º lugar, ele não levou medalha para casa. E ele não se conformou com aquilo. E o que aconteceu? Ele colocou na cabeça que ele ia correr 1,5 km em menos de 4 minutos. Mesmo todo mundo desaconselhando ele, mesmo médicos dizendo, olha, tá errado, você vai morrer se você tentar fazer isso. Isso não tem como o ser humano aguentar. O corpo humano não aguenta correr 1,5 km em menos de 4 minutos. E aí, o que aconteceu? Ele começou a buscar o que ninguém buscava. Correr 1,5 km em menos de 4 minutos. E aí, ele acreditou que era possível correr mais rápido. E mesmo sem ter o tempo de se dedicar que os outros atletas tinham, né? Mesmo tendo uma profissão diferente, a profissão integral dele não era ser corredor. Ele começou a se dedicar, no tempo que ele tinha, para correr em menos de 4 minutos. E ele treinava para correr em menos de 4 minutos. E aí ele tentou mudar a técnica para atingir esse objetivo e aconteceu que no dia 6 de maio de 1954, Roger Bannister se tornou o primeiro homem a correr 1,5 km em menos de 4 minutos. E aí o que acontece? Ele redefiniu o que a humanidade acreditava a respeito do ser humano. Sabe como? Porque alguém poderia dizer, não, Vitor, mas o que essa história tem a ver comigo? Espera, escuta isso, olha só. Roger Bannister não teve nenhum problema cardíaco, tá? Nenhum problema cardíaco, deu tudo certo lá, ele correu 1,5 km em 3 minutos e 59 segundos. O que era impossível, né? E daí você pensa, poxa, esse cara aí, ele deve ter uma coisa muito especial. Ele deve ter nossa, ele é um sobre-humano, ele não é normal. Porque um humano não é capaz de correr 1,5 km em menos de 4 minutos. Sabe o que aconteceu? Isso mexeu as pessoas olharam que ele correu em menos de 4 minutos e pensaram, poxa, cara,
Então não é verdade, é possível que isso aconteça. E o recorde do Roger Bannister não durou nem 2 meses. Em 46 dias, o recorde que nunca tinha sido batido na história da humanidade foi batido. E por quê? Porque a mentalidade das pessoas mudou. Não tinha mais como desver. Ele foi lá e provou, mostrou, estava lá, filmado. Se você jogar no YouTube, você vai achar, inclusive, um vídeo dele, ó, correndo, chegou aqui, ó, menos de 4 minutos. E aí, que desculpas os outros atletas que queriam correr em alta performance iriam dar? Ele provou, e aí, tá vivão. 46 dias quebraram o recorde dele, e agora? Não tem mais como dizer que isso é impossível. Porque até então era impossível, até então vai morrer, até então você está ficando maluco que você vai correr tão rápido, vai tentar fazer isso. Só que é o seguinte, isso é uma prova histórica de como a mentalidade, o pensamento pode travar o potencial humano. E é cheio dessas histórias da humanidade, de pessoas que acreditavam em determinadas coisas, e o mundo sofreu durante anos e anos e anos para poder mudar e poder conquistar coisas que hoje são normais para nós. Hoje talvez não seja tão normal no seu dia a dia você ver pessoas conseguindo fazer que amam parar de beber. E talvez no dia a dia de pessoas que você conhece, da sua família ou amigos, isso não seja normal. Isso seja, parece coisa de outro mundo. Porque não sabem, não entendem sobre isso. Entendem às vezes até o oposto disso. Aí o que acontece? É claro que não é só pensar positivo. Não é só pensar positivo. Cuidado com isso. Não significa que você pensar que você pode fazer uma coisa, pronto, agora você vai conseguir fazer. Não, você precisa pensar não é a mesma coisa que fazer. Porém, quanto mais fortemente você acredita que aquilo é possível, mais você tem chance de realizar. Por quê? Porque maior a chance de você buscar isso, maior é a chance de você se preparar para isso, maior é a chance de você fazer isso até dar certo. Porque tem muita gente que vem numa live, eu sei, se você está na primeira live, se liga, eu sei que muitos que estão na primeira live acabam indo embora. Por quê? Porque ele está olhando e tal, talvez naquele dia eu falei alguma coisa que incomodou, a pessoa vai embora porque está meio curiosa, já está desesperançosa. Aí ela começa a ver, ela começa a procurar sinais de que para testar e ver se vai dar certo. Porque ela começa não acreditando em nada. Isso é loucura. Aí ela começa a ver, pega uma dica ali, aplica para ver se vai dar certo. Aí, se der sorte ela aplicar certo, porque começou a entender isso agora, vai lá, as chances de fazer direito são baixas, né? Porque está começando a aprender do nada. Primeira vez que viu o assunto vai chegar a fazer certo? Algumas pessoas podem, outras não. Algumas pessoas vão conseguir, cada um vai ter o seu ritmo. E aí vai dar certo onde a pessoa começa a fazer para ver se vai dar certo. Você já pensou se o Roger Bannister tivesse tentado correr 1,5 km em menos de 4 minutos para ver se ia dar certo? Porque não deu certo muitas vezes para ele conseguir fazer dar certo. Só que aí é a grande diferença. Por acreditar que é possível, ele foi fazer até dar certo. Ele foi buscar se preparar, se dedicar para fazer até dar certo. Ele foi colocando os 2 pés na água. E a história é assim, e aí tem uma aluna minha que eu quero contar para vocês, talvez te ajude, porque ela me contou que ela estava muito desesperançosa. E ela me disse que a grande característica do que acontecia com ela, quando ela começou, é que ela estava muito desesperançosa. E muita gente que está me assistindo hoje talvez esteja, cara, eu não acredito, não sei se é possível. E essa era uma aluna minha, é especial porque é o seguinte, quando ela começou, ela foi da primeira turma do curso ACA. Então ela não tinha histórico, não tinha depoimentos de várias pessoas como tem hoje. Tinha um histórico muito menor, porque hoje tem dezenas de depoimentos, muitos em vídeo, naquela época não tinha. Ela estava muito desesperançosa. E daí quando ela começou, mas ela mesmo assim ela entrou, ela se dedicou e fez o quê? O marido dela disse para ela o seguinte, que era uma grande bobagem, ela está tentando aprender a fazer ele parar de beber através da internet. Que coisa ridícula. Ele dizia coisas assim para ela. E ele bebia o tempo todo. Ela tinha 2 filhos, tem ainda, tá? Tem ainda, ela tá bem. Tá bem. Se estiver aqui, manda um oi se quiser. Mas ela tá bem, tem 2 filhos. E ele bebia o tempo todo. De manhã até de noite.
Durante uns 4, 5 anos, pelo menos, ele estava bebendo nessa intensidade, todos os dias. Não queria ajuda, não queria parar de beber. Ela tentava levar ele para consultas, não adiantava nada, desanimada, desesperançosa. Ela tinha que dar conta ela trabalhava e ela tinha que dar conta de criar os 2 filhos praticamente sozinha, porque ele não estava tendo condições por conta do problema dele. E aí, quando ela foi buscar isso, ela falou para a mãe dela, ela disse o seguinte: mãe, eu estou pensando em entrar num curso para fazer o meu esposo parar de beber. E a mãe dela falou o que para ela? O que você acha que a mãe dela falou para ela? Vai, minha filha, eu estou vendo como é bom, eu estou vendo como você está feliz nesse casamento e como você deve continuar investindo nesse casamento. Na maioria das mães não faria isso. Compreensível, né? Quem olha de fora é compreensível. E aí o que a mãe dela falou? Minha filha, você tem certeza que é possível isso? Você tem certeza que você tem alguma chance de conseguir isso? Aí sabe o que ela respondeu para a mãe dela? Porque nesse momento, quando muita gente ouve alguém falar isso, e muitas vezes quando ouve uma mãe falar isso, a pessoa para e treme e reluta e pensa: poxa, minha mãe está falando para mim que não dá. Sabe o que a Camila fez? Ela me contou que ela não foi só pedir para a mãe dela a opinião. Ela foi falar: mãe, eu sinto no meu coração que eu não tentei de tudo e eu quero tentar de tudo. E hoje ela me conta o seguinte, que ela agradece muito por ter feito essa jornada. Porque hoje ela não precisa mais cuidar dos filhos sozinha. Ele parou de beber. Ele gerencia, porque ele tem um alcoolismo muito grave, ele gerencia o tratamento que ele precisa sozinho. Ela não precisa se preocupar com isso mais. Ele cuida dos filhos como deveria estar cuidando antes, só que o alcoolismo dele não estava permitindo. Porque ela acordou antes que ele para a necessidade de mudança, e mesmo com tudo isso acontecendo, ela falou: cara, eu quero lutar. E ela me diz o seguinte: Vitor, e eu gosto de dar o meu depoimento, porque eu estava muito desesperançosa, eu queria que as pessoas entendessem que isso é possível. Porque quando eu comecei, ninguém me dizia assim: é possível, eu fiz. E eu queria que as pessoas pudessem entender que elas podem também, elas não precisam abandonar a família delas. Se elas entenderem que a família delas, do jeito que é, ou enfim, tendo o alcoolista na convivência, vale a pena de alguma forma. Se elas acreditam nisso, ela me contou isso, que por conta disso, e agora, tem gente que vai pensar o seguinte: Vitor, olha só, eu não tenho ninguém ao meu redor que me apoie, eu não tenho ninguém ao meu redor que possa me apoiar. Sem ter alguém que me apoie, é possível fazer quem ama parar de beber? E aí, de novo, eu te digo, tem uma aluna minha que me disse o seguinte, que quando ela começou, o marido e a filha bebiam demais. O marido e a filha bebiam demais. E aí, o marido também não apoiou ela. O marido falou a mesma coisa: você não vai aplicar isso em mim, não. E ela começou a fazer. E ela começou a aplicar. E ele parou de beber. Inclusive a filha parou de beber, morando à distância. Agora, o que tem que fazer? A primeira coisa, essa live de hoje, eu vou falar dicas, principalmente sobre quando ninguém te apoia. Tem várias lives, tem vários vídeos no YouTube, tem mais de 200 sobre dicas e outras de coisas pontuais. Tá? Então quem chega na primeira vez numa live, às vezes quer saber de todas as dicas na primeira live. Então a primeira dica que eu dou, se é a sua primeira live, cada live é um tema diferente. E cada live tem um tema importante. Porque se a pessoa não começa a entender que é possível, não começa a entender como lidar com essa interferência de as pessoas que mandam você desistir, é o primeiro lugar que você tem que começar. Você tem que começar por esse lugar, entendendo que é possível. Entendendo que isso é uma possibilidade, entendendo, sabendo também o que pode te esperar no meio dessa jornada. Começa por aí. Começa pelo lugar que você tá. Tá assistindo essa live? Começa por agora. Tem gente que começa querendo enfiar os pés pelas mãos. E aí tá ansioso demais, começa a querer fazer milhares de coisas, entender tudo de uma vez só, vai ficar perdido. Então, um passo por vez. E você vai longe. Você vai se perder, você precisa entender uma coisa por vez. Então é o seguinte... E olha só, eu também não recebi apoio quando eu comecei a fazer vídeos na internet. Eu não recebi esse apoio, não. Inclusive, porque eu tive professores, mentores, né, durante a minha formação em psiquiatria, que foram referências para mim e são até hoje, que me ensinaram a lidar com dependência química, com alcoolismo, pessoas que são até hoje referência para mim em muita coisa. E aí eu fui um dia tomar um café com uma professora minha e eu contei para ela o seguinte... que eu estava com vontade de começar, porque eu sabia que o que a gente fazia ali, o trabalho que a gente fazia ali com alcoolistas que não queriam parar de beber, não era normal. Apesar de ser científico, não era comum.
E eu tinha muita vontade de expandir isso, que as pessoas soubessem, eu tinha vontade de gritar aos quatro ventos que existia uma forma de você levar uma pessoa a querer parar de beber. E ela olhou para mim no meio do café e ela me disse o seguinte, falou, Vitor, e ela sempre me deu bons conselhos, só que naquele dia o conselho dela foi o seguinte, falou, Vitor, você vai, cara, quantos psiquiatras sérios você já viu fazendo vídeos na internet? Quantos? Me aponta um. Eu não conheço. Um psiquiatra sério, que tem uma formação sólida, igual a você tem uma formação sólida. Né? Quantos você conhece que fazem vídeos para a internet, que fazem vídeos para o YouTube, que tem rede social? Não existe isso, Vitor. Médicos não fazem isso, você vai passar ridículo, porque não é coisa de médico. E eu vou te falar, eu demorei mais de 1 ano para começar a fazer vídeos. Mais de 1 ano. Com essa vontade. Eu pensando, cara, pois é, deixa eu repensar, talvez eu estou errado. Mas tinha uma coisa no meu coração que falava mais alto. E ela continuou falando isso. E eu senti que eu precisava passar isso para o maior número de pessoas que eu pudesse. E eu consegui, eu segui fazendo isso. E olha, eu vou te dizer, ninguém me apoiou. Ninguém me apoiou. Meu pai, minha mãe, ninguém me apoiou. Ninguém achou, Vitor, que legal que você vai fazer. Ninguém me apoiou. Ninguém. Teve colega que chegou a deixar de me seguir. Por quê? Porque é estranho, não é normal, não é o normal da vida toda. Há 20 anos atrás nem existia internet. E a medicina é uma coisa muito tradicional. Eu tive uma formação muito tradicional, muito séria. E aí as pessoas não me apoiaram nisso. E olha, graças a Deus que eu segui mesmo assim. E graças a Deus porque eu fiz isso, eu pude participar de histórias, eu pude transformar histórias de dezenas, centenas de pessoas. Porque eu entendo que cada pessoa, se cada live que eu fizer for uma gota no coração de alguém, que pode dar um caminho, um passo a mais na jornada de transformação de alguém, isso é muito importante, é uma coisa que não existiria sem esse vídeo que eu estou fazendo agora. É um entendimento, é um passo que não existiria. É um conhecimento que não seria possível, é uma realidade que não seria possível na vida de alguém que está precisando muito saber disso. E graças a Deus que eu fiz isso. E a coisa que jamais teria acontecido se eu não tivesse seguido o meu coração. E eu me arrependo de uma coisa. Eu me arrependo de uma coisa. De eu não ter começado a fazer isso antes. Eu me arrependo de ter me enrolado tanto para começar a fazer isso. Porque eu não tinha uma câmera perfeita, porque as pessoas não me apoiavam, porque, poxa, o que vão pensar de mim? Porque ninguém quer ser execrado publicamente, ninguém quer isso. Mas qualquer pessoa que começa a defender uma ideia, corre esse risco. E você que está defendendo, se você começar a defender a ideia de que dá para fazer quem você ama parar de beber, você está em grande risco. O prego que se destaca é o primeiro a ser martelado, é o que dizem por aí, né? Então, siga a manada. Se as pessoas pensam de uma forma X, pense de uma forma X. E aí, como é que contorna uma coisa dessas? Você fazendo, você seguindo o seu coração, porque é a sua vida. E as consequências disso são suas. E a melhor hora para começar a fazer isso é agora. E daí tem gente que me diz o seguinte, Vitor, eu quero ajudar, cara, eu quero, só que é o seguinte, eu tenho vontade de desistir. Eu tenho vontade de fazer, mas eu tenho vontade de desistir, Vitor. Eu não tenho convicção. Eu demorei 1 ano para ter convicção. Eu demorei 1 ano para ter convicção. Mas o que às vezes você precisa? Às vezes é descansar. Às vezes você tem vontade de desistir porque você está desgastado, você precisa descansar, não desistir, descansar. Ou talvez você realmente não queira seguir nessa jornada. E isso é importante. Se você não quer seguir na jornada de fazer quem você ama parar de beber, você não deve seguir. Eu não digo que você tem a obrigação de fazer isso, eu digo que você deve ouvir o seu coração e existe um caminho. E lembre-se, porque você é quem vai viver com o peso dessa decisão. Não é ninguém, sou eu. Não adianta depois falar, Vitor, olha, eu fiz não sei o quê, tentei fazer isso aí, não achei que valeu a pena para minha vida, eu só queria fazer que eu amo parar de beber se fosse fácil. E eu não digo para você que vai ser fácil. Eu digo para você que se é importante para você, eu ouvi da boca de muita gente, de dezenas de pessoas, de que vale muito a pena. Agora, que é fácil, que é mágica, que é ridículo,
Você não vai acreditar. O primeiro passo é você começar a entender que é isso. É uma decisão que parte de você e na medida que é isso, a responsabilidade por essa decisão é sua. Você está entendendo? E é o seguinte, e é você que vai viver com isso. Porque as pessoas muitas vezes enxergam o custo de fazer uma coisa. Que muitas obras que a gente vai fazer na vida, muitos empreendimentos que a gente vai fazer na vida, qualquer coisa que você vai fazer que vale a pena, dá trabalho. Qualquer coisa que vale a pena, dá trabalho, né? Para pensar na vida, né? Em geral, coisas importantes dão algum trabalho. Agora, muitas vezes a pessoa pensa no custo que vai ser de fazer aquilo que tem que ser feito. Mas não pensam no custo de desistir. Porque desistir e não fazer também tem um custo. Também dá trabalho. Também causa sofrimento. E essa é uma coisa que você precisa olhar também. Ah, eu vou fazer que eu vou parar de beber. Mas poxa, Vitor. Mas Vitor, olha só. Não é um peso muito grande para eu carregar nas minhas costas, Vitor? Não é um peso muito grande para eu carregar nas costas? Agora eu fazer que eu vou parar de beber? Eu recebi essa mensagem e eu vou respondê-la aqui com profundidade, que é o seguinte. Quando me dizem que é um peso muito grande para se carregar, eu já consigo ler algumas coisas, algumas hipóteses do que está acontecendo na cabeça de quem está pensando que é um peso muito difícil para carregar. E eu vou te responder isso, que talvez passe isso na sua cabeça. É o seguinte, quando a pessoa diz isso, provavelmente, tá? São grandes as chances dela estar mais focada naquilo que ela não tem controle. Do tipo, o que você pode controlar? O que você pode fazer, as suas palavras, as suas atitudes, como você usa o seu tempo, quanto você vai se preparar para isso, o jeito que você lida com as suas emoções, o jeito que você reage ao alcoolista. Tudo isso são coisas que estão sobre como você interpreta as situações que acontecem, o quanto de atenção você presta num vídeo, numa live, o quanto você aproveita o conteúdo que tem à sua disposição aqui, depende de você. E agora, e é só isso que você precisa cuidar. Porque você fazer a sua parte é o que importa. Pelo menos de acordo com o que eu acredito e com o método ACA, que é o que eu desenvolvi, são atitudes que dependem só disso. Só das suas ações. A ferramenta é você. Você não precisa, por exemplo, se preocupar com genética, com amigos que fazem tudo errado. Você não precisa se preocupar com coisas que não estão no seu controle. Porque isso é motivo para você se desgastar. Se preocupar com o que está no seu controle. Eu não tenho controle de todo mundo que está assistindo essa live aqui gostar e entender. Mas eu tenho controle de ter preparado um roteiro. Tenho controle, eu fiz isso durante horas. Para tentar fazer o melhor que eu possa. Para trazer, para facilitar. Agora, eu não tenho controle se todo mundo vai gostar. Vai ter gente que vai odiar. E aí? Se eu levar na minha cabeça... E outra coisa é a seguinte... a questão, o outro raciocínio é o seguinte, a obrigação. Se a pessoa acha que é um peso demais para carregar, talvez ela está muito presa com um raciocínio errado, de obrigação. Você não tem obrigação de fazer quem você ama parar de beber. Não tem obrigação. E essa ideia de obrigação pode estar te sobrecarregando. Pode estar se sobrecarregando. Ou até mesmo a forma errada de você lidar com as situações no dia a dia pode te sobrecarregar. Sabe como? Talvez você saiba, talvez não, mas eu treinei durante muitos anos uma arte marcial chamada Jiu-Jitsu. Parecido com o judô. Se você não conhece Jiu-Jitsu, você deveria conhecer, porque é uma arte marcial brasileira, mas não tem a ver com isso agora. Jiu-Jitsu é uma arte marcial, é uma técnica de defesa pessoal, vamos dizer assim. E ela se baseia em você não usar força para imobilizar um adversário, você usar técnica. E aí, existe uma grande diferença entre o faixa branca e o faixa preta de jiu-jitsu. E qual é a maior diferença? O faixa branca, ele gasta muita energia e não tem muito resultado, porque ele não dominou a técnica. Agora, o faixa preta, ele gasta muito menos energia e tem muito mais resultado. Então, no final de um treino, você vai ver o faixa branca ofegante, sobrecarregado, meu Deus, esse treino me matou. E o faixa preta tranquilo. Aqui é a mesma coisa para você que quer fazer quem você ama parar de beber. Quando você começa e não tem muita técnica, não tem muita habilidade, você vai se sobrecarregar, você vai se desgastar, você vai bater com a cara na parede, porque você está aprendendo. A faixa branca de qualquer coisa na vida é assim. Vai ver os meus primeiros vídeos lá. Eu levava 8 horas para fazer um vídeo de 10 minutos.
Hoje eu consigo abrir uma live. Tá entendendo? A sobrecarga vem de muitas coisas. Uma delas é o preparo que você tem. Quantas vezes você já percorreu esse caminho? Quanto de técnica realmente você tem? Qual é a sua bagagem sobre esse assunto? Do seu preparo, do seu treinamento também. Agora é o seguinte, quando as pessoas falam para você desistir, não leva para o pessoal. Pega o que tem de bom daquela pessoa e tenta entender o lado dela. Ela pode estar com medo de você se machucar. Ela pode não entender a sua forma de viver a sua vida. Pode não entender sobre o alcoolismo. E tem pessoa. E como é que você faz para converter uma pessoa que te desanima? Uma pessoa do seu contexto que... Vitor, como é que eu faço para converter a minha mãe? Como é que eu faço para converter o meu esposo? Como é que eu faço para converter alguém para me ajudar a fazer o meu familiar parar de beber? Sabe como é que você faz para converter essa pessoa? A melhor forma que eu conheço é você fazer a sua parte. E essa pessoa que não quer saber, ela vai... Você pode tentar. Tem uma aluna minha que está tentando mandar os vídeos para os filhos, mandar os vídeos para outros familiares. Ela queria chacoalhar as pessoas e mostrar, olhem isso, enxerguem isso da forma que eu enxergo. E eles simplesmente não queriam nem saber. Aí qual que é a melhor forma? Não é você continuar da mesma forma, tentando esfregar na cara delas os vídeos. Não, vão ficar com raiva de você. Mas o que você vai fazer? Você vai fazer a sua parte e as pessoas vão ver. Elas vão ver. Elas vão sentir isso. Elas vão ver que você está melhor. Elas vão ver essa pessoa que você ama parando de beber. E aí, porque essa pessoa, talvez que não te apoia, ela pensa, essa é uma situação sem esperança, não tem volta. E aí, essa pessoa vai ver que tinha volta, que tinha um caminho, e que você achou esse caminho, e que você executou esse caminho. E essa prova viva, tá aqui, isso aconteceu. Pode ser que a pessoa vai ver você melhor, vai ver essa pessoa que você ama sem beber, e vai olhar e vai ver, poxa, entendi agora. Agora eu vi. Tem gente que é muito São Tomé. Muito São Tomé. E talvez a pessoa possa, agora eu vi. E uma vez que a pessoa enxerga, é impossível desver. Esse não é o tipo de coisa que você consegue simplesmente ir dormir, enfim, e acordar e não viu mais. Depois que você vê, não tem como desver. Depois que eu vi, nada mais me para. Né? A não sei, uma doença. Mas nada mais me para de transmitir essa mensagem. Porque depois que eu vi, a vontade de transmitir. Pelo menos para mim. E aí, pode ser que essa pessoa vá concordar com você? Pode ser que sim. Eu acho que essa é a melhor forma. Mas pode ser que essa pessoa não concorde com você. Que ela simplesmente seja desesperançosa, negativa. E você vai precisar selecionar, filtrar a opinião dessas pessoas. Que é só delas. Porque, de novo, hashtag... Ninguém conhece a minha história. Ninguém conhece, ninguém sabe da minha história. Hashtag, ninguém sabe da minha história. Você é a única pessoa que sabe da sua história. Você já percebeu? Você é a única pessoa que sabe de toda a sua história. E daquilo que é importante para você. E você não precisa, você pode limitar o contato com essas pessoas e filtrar o que elas dizem. Porque tem gente que demora para sair do modo derrota. Tem gente que demora para sair do modo derrota e continua nutrindo pensamentos derrotistas. Tem gente que não acredita. Ele nunca vai acreditar. Pode mostrar, pode ver na cara dela. Fala assim, que não acredita. Tem gente que não acredita que a Terra é redonda. Beleza. O que você tem que fazer? Você está aqui para quê? Eu não estou aqui para te mostrar como mudar a cabeça de gente que não vai mudar a cabeça para fazer o alcoolista parar de beber. Eu estou te mostrando um caminho para você levar o alcoolista que você ama a parar de beber. Esse é o caminho. Essas pessoas podem se convencer ou não. E se elas não se convencerem e quem você ama parar de beber e você conquistar os seus objetivos, tá bom para você? Tá bom para você? Você quer mais que isso?